Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, né? Que Deus possa estar abençoando grandemente você, a sua casa, a sua família. Eu não sei de que maneira você se encontra nesse dia, nesta semana, neste mês, neste ano. Eu sei de uma coisa, a Bíblia fala que, assim, lá no Salmo 125, versículo 1 faz assim que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim Deus está em volta do seu povo. Você precisa acreditar, meu amigo. Você precisa acreditar, minha amiga. A gente que compartilha assim palavras de edificação. Eu tenho fé. Eu creio do fundo do meu coração que tudo aquilo que eu faço nas redes sociais, no YouTube, na internet, não é em vão. Então eu creio num Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, e ele tem uma palavra para direcionar a sua vida, para trazer resposta, para te encorajar. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Muito difíceis na sociedade brasileira, no mundo de forma geral, mas nós devemos confiar em Deus, né? O ser humano ele busca muitas respostas para aquilo que ele enfrenta, né? Como luta, como adversidade, como crise. Eu tenho uma palavra para você hoje, né? Eu tenho uma palavra no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 40 ao 42. O tema da minha mensagem hoje, da minha palavra, que eu tenho certeza que vai edificar, se você abrir o seu coração e deixar, né, a voz de Deus, ela penetrar no seu ser, na sua alma. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então eu preciso de fé, eu preciso desenvolver a minha fé, eu preciso praticar a minha fé. Jefferson, como que eu faço para aumentar a minha fé? A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então você ouve, meu amigo, você ouve, minha amiga, tanta coisa, boato, fofoca, notícias do jornal, da internet, da televisão, do dia a dia. Então eu estou convidando você a ouvir a palavra de Deus, para você ter fé, adquirir fé. Eu poderia citar vários exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui hoje, né? Nas minhas pregações, eu sempre estou trazendo homens, exemplo de homens e de mulheres que tiveram envolvimento com Deus, tiveram uma comunhão com Deus, receberam muitas bênçãos em sua vida, né? Creram, acreditaram, confiaram nesse Deus Todo-Poderoso e viram com seus próprios olhos o milagre, a resposta das suas orações. Então, Lucas capítulo 18, versículo 40 ao 42, está falando de um texto que fala a respeito de fé, né? Então, o tema da minha mensagem é fé objetiva. Então, a gente tem que ter objetivo, né? Eu tenho vários objetivos na minha vida, já tive, alguns eu consegui, alguns eu não consegui, mas então o ser humano precisa de objetivo. Então, a nossa fé, ela tem que ter objetivo. A gente vê as pessoas indo para a igreja, se reunindo em vários lugares, né, no Brasil, em outros lugares, em busca de tanta coisa, às vezes não tem objetivo. Outro dia estava saindo de um culto numa igreja de Votorantim, lá na Avenida São João, né? Eu não vou falar o nome da igreja. E o rapaz falou para o pastor que ele queria ter um salário de 100 mil reais. Então, o pastor estava falando do momento de dízimo, de oferta, né? Que eu não sou contra isso daí. Eu sou contra toda a deturpação bíblica de distorcer o texto para ensinar uma coisa que não é. Mas eu não sou contra nenhum tipo de arrecadação, seja dízimo, seja obra da caridade, oferta, alçada, sei lá, que a igreja trabalha. As igrejas trabalham com o sistema de arrecadação. Eu sou contra a pessoa deturpar o texto bíblico. Então o moleque falou assim para o pastor que ele tinha vontade de ganhar 100 mil por mês. Mas qual o objetivo? Para que ele quer ganhar 100 mil? Qual o propósito? Qual o planejamento de ganhar 100 mil reais? É um dinheiro muito bom, quem que não quer ganhar? Mas se a pessoa não tiver um objetivo, um foco, né, um planejamento, esse dinheiro que se vir, por acaso, né, pode até vir, a pessoa pode até se destruir, né? Ficar orgulhosa, soberba, se achar melhor que outro ser humano. Eu sei que não acontece isso com todo mundo, tem pessoas que ganham até mais que isso por mês. Mas então, quando a gente faz uma oração, a gente busca a presença de Deus, fala com Deus, a gente tem que ter objetivo. Esse homem aqui
vocês vão ver no decorrer do texto que ele teve um objetivo. Então, você quando buscar Deus verdadeiramente, seja em oração na sua casa, seja num culto, seja numa igreja, seja em qualquer lugar onde você estiver, tenha objetivo, como esse homem teve aqui. Lucas capítulo 18, versículo 40 ao 42 diz assim: Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu faça? Jesus perguntou para o homem. E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Lucas capítulo 18, versículo 40 ao 42. Então, o cego de Jericó, ele teve um objetivo, né? Nós vamos ver aqui, você pode até ter ouvido já falar, o mesmo feito a leitura do texto sagrado. Esta passagem da Bíblia nos ensina sobre a necessidade de sermos objetivos com Deus. Quando Jesus estava passando por Jericó, um cego estava esmolando à beira da estrada. Quando soube que aquela multidão que lhe ouvia, o mestre de Nazaré, começou a chamar em alta voz. O cego começou a gritar, né? Chamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego foi perseverante, mesmo sendo repreendido pelas pessoas, continuou a chamar, até chamar a atenção de Jesus. Quando Jesus mandou que trouxesse diante do cego, Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Então, Deus Salvador, nosso Deus Criador, que é Jesus, que eu creio, que a Bíblia ensina, que eu sirvo, ele perguntou para o homem: O que queres que eu te faça? Você vê que coisa maravilhosa, né? Um Deus criador que criou o ser humano, criou a raça, criou o planeta, ele chega a perguntar para o homem: O que queres que eu te faça? Era óbvio que Jesus sabia o que o cego queria, mas estava esperando que o pedido fosse feito de maneira clara e objetiva. Afinal, o cego clamava por misericórdia, que pode ser demonstrada de várias maneiras. Até uma esmola é uma forma de ajudar, não é? Uma pergunta. Mas para curar a cegueira, somente o Filho de Deus teria poder. E Jesus queria saber se o cego tinha fé de que estava diante daquele que poderia curá-lo. A Bíblia fala, o cego chegou diante daquele que poderia curá-lo. A Bíblia fala que Jesus, lá em Hebreus 3:8, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hoje Jesus, ele não está em forma física, porque ele cumpriu todo o propósito de salvação e ele subiu o assunto aos céus, de acordo com o texto bíblico. Ele está à direita de Deus, ele intercede por nós. Mas Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, na onipresença, que ele é um Deus onipresente, ele está aqui comigo, ele está aqui com você. Então, ele faz essa pergunta para você, meu amigo. E ele tem o poder. Jesus tem todo o poder, ele falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A Bíblia fala que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, sobre toda a criação do céu, da terra, embaixo da terra. Esse nome é poderoso, porque esse nome traz vida, ressuscita mortos. Esse nome traz salvação, traz reconciliação, perdoa pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos entender que nós somos pecadores, precisamos de um Deus, precisamos de cura, precisamos de salvação, precisamos de libertação, precisamos que o nosso pecado seja perdoado. Esse homem, ele foi objetivo, ele era cego, então ele clamou, ele teve a oportunidade, né? Quantas pessoas que não têm oportunidade diante de uma pregação, de uma colocação, de um estudo, né? De uma pregação do evangelho? Esse homem teve a oportunidade, você está tendo a oportunidade, meu amigo, diante desse vídeo, dessa pregação, já ouviu várias pregações, eu acredito que vai ouvir mais, então você tem a oportunidade de ter uma fé clara e objetiva, que a sua fé seja objetiva para com Deus. Não adianta, igual eu falei, né? Você pede tanta coisa na igreja, mas não sabe, né? Não tem um planejamento, não tem um propósito, não, não, não especifica, né? Eu, quando comecei a frequentar a igreja, que eu estava possesso de demônios, de espíritos malignos, com síndrome do pânico, eu queria me libertar. Eu queria a libertação, eu queria esse homem. Então, você acha que ele ia pedir ali um carro importado, né? O cego de Jericó. Então, Jesus falou: O que queres? Eu quero uma BMW, último modelo. Ah, eu quero uma R1. Eu quero uma Lamborghini. Ah, eu quero um jatinho. Não, eu quero morar no condomínio Tivoli. Quero morar no condomínio Lago Azul.
Então, não, você tem que ter objetivo. Então, se um cego ele estava orando e buscando, ele queria enxergar. Deve ser horrível a gente não ter, não conseguir enxergar com os nossos próprios olhos, ver só escuro, você já pensou? A gente fecha o olho, está tudo escuro assim, você já pensou todo dia, acorda escuro, anda escuro, vai para a cama escuro. Então, ele tinha objetivo, você tem que ter, meu amigo, tem que ter objetivo para com Deus. A Bíblia fala que Deus conhece a palavra antes de vir, mas ele quer que você se comunique. Eu gosto de falar do Chacrinha lá, da década de 80, de 70, né? O Chacrinha falava, quem não se comunica, alô Terezinha, quem não se comunica, se trumbica. Na vida espiritual não é diferente, meu amigo. Deus é misericordioso, salva, ele salva você mesmo, mas nos relacionamentos, na sua atitude, no seu dia a dia, com a sua esposa, com seus filhos, na sua casa, na sua família, aonde você estiver, você tem objetivo, você acorda pela manhã, vai trabalhar, vai estudar, vai resolver os seus negócios, né? Homens e mulheres, a gente tem objetivo para com Deus não é diferente, a gente tem que ter objetivo. Então a gente tem que ter uma fé objetiva, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele teve oportunidade, ele clamou. Então a gente tem oportunidade. E nós temos carência espiritual, adversidades espirituais, e é somente Jesus que pode nos curar, nos libertar, nos tirar dessa situação, dessa vida de inércia, né? Então a gente deve ser objetivo. E objetivo, igual esse homem aqui, o cego de Jericó. Esta passagem da Bíblia nos ensina sobre a necessidade de sermos objetivos com Deus. Quando Jesus estava passando por Jericó, o cego estava esmolando à beira da estrada. Quando soube que aquela multidão que ele ouvia seguia o mestre Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia. Esse Deus, a Bíblia fala que há razões de nós não sermos consumidos. Jeremias fala isso no livro de Lamentações. É que a misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela se renova a cada dia, meu amigo. Quanta piedade, quanta maldade. Como o ser humano é capaz de fazer cada coisa, meu Deus do céu. É só a gente ver as notícias do dia a dia, seja da televisão, da internet, a gente vê quanta maldade e a misericórdia de Deus se renovando. Um dia vai parar de se renovar essa misericórdia. Um dia vai vir o juízo de Deus sobre essa terra. A Bíblia é bem enfática quando fala que Jesus vai voltar. Ele veio cumprir o propósito, veio como Salvador, né? Veio como aquele que ia levar sobre si o pecado de toda a humanidade. Por isso que nós devemos entregar a nossa vida a Cristo. Entregar a nossa vida a Cristo. Ter fé em Cristo, ter fé no nome de Jesus, ter fé na palavra de Deus. E a Bíblia fala que a nossa fé vence o mundo. Fé onde? Fé na palavra, fé em Jesus. Jesus viu fé no cego de Jericó. Por isso que se aproximou dele e perguntou: o que queres que eu te faça, né? Quando você clamar por Jesus, aproxime-se com a mesma fé que o cego teve ao pedir por um milagre, uma cura, um emprego, uma libertação ou a salvação, sua ou de alguém que você ama. Creia que está diante daquele que pode resolver e tenha a certeza de que você receberá. Seja feita conforme a tua fé. Nós vemos Jesus salvando, curando homens e mulheres, né? O cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, o centurião de Cafarnaum, a mulher Cirofenícia, a mulher no poço de Jacó, e Jesus sempre falando: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Olha o importante da fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador. Então, só que essa fé que você, aonde você deve depositar a sua fé, onde você deve colocar a sua fé? No envelope de contribuição? Pode ser, você entendeu? Mas isso não é o objetivo da sua vida. Você entendeu? O objetivo da sua vida é acreditar em Deus, que Deus pode vir de encontro àquela angústia, àquela enfermidade, aquela situação que parece que ninguém vai conseguir resolver. O médico, né, o ginecologista, seja o pediatra, seja o clínico geral, seja o urologista, eu não sei, tem tanto médico para tanta especificação. Eu sei de uma coisa, a Bíblia fala que agindo Deus, quem pode impedir? Deus agiu na vida desse cego, trouxe a visão de volta. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que pode nos restaurar. Restaurou a minha vida, a minha alma, me colocou de pé, transformou a minha vida, meu caráter. O, o Jefferson, que outrora era de vida promíscua,
de vida desgraçada, de uma vida amaldiçoada. Hoje eu sou abençoado em Cristo, na pessoa de Jesus. O Evangelho me alcançou. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele pode transformar as nossas vidas. Transformou a minha. Você entendeu? Então a nossa fé, ela tem que ser objetiva. Seja objetivo com Deus. Então Deus não é qualquer um, ele é o Criador. Então o cego de Jericó foi objetivo com Jesus. Ele queria enxergar, ele queria ver, enxergar. O que que você quer? Quando você vai para a igreja, quando você dobra o seu joelho, o que que você quer? As minhas orações, eu peço perdão todo dia, porque a gente peca diante de Deus. Não adianta. Não que eu sou um pecador assim, desorientado. Eu sou um pecador redimido. Mas a gente desagrada a Deus. Então, quando a gente dobra o nosso joelho, o objetivo, Senhor, eu peço perdão de todos os meus pecados, por obra, por palavra, por pensamento. A gente desagrada a Deus. Eu agradeço a Deus, né? Eu peço perdão dos meus pecados, agradeço, começo a agradecer a Deus, agradeço pela minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, agradeço pelo que eu tenho, pela comida que eu como, pela bebida, pelas roupas que eu uso, pela casa que eu moro, pelo automóvel que eu tenho, por tudo aquilo. Pouca coisa que eu tenho, mas tudo que eu tenho eu sei que veio dele, né? E veio desse Deus maravilhoso, misericordioso. Eu agradeço a Deus. Então, meu objetivo quando eu oro a Deus é dessa maneira. Eu oro intercedendo, eu apresento as pessoas, muitas pessoas que eu conheço, que ainda não entregaram a vida a Cristo. Eu intercedo pelos parentes de sangue, pelos familiares, pelos conhecidos, pelos colegas, pelos amigos, pelos políticos, pelo Brasil, pela nação. Então, meu objetivo é esse, é estar buscando cada dia mais, conhecendo a Deus, que a Bíblia nos chama para conhecer, né? Verdadeiramente a Deus, para entrar no caminho de comunhão e relacionamento com esse Deus que é maravilhoso, que o objetivo que ele nos fez, que ele fez o ser humano, foi para ter comunhão com ele. Então eu tenho objetivo. Meu objetivo é continuar pregando o evangelho, trazendo a palavra de Deus aqui no café, na rede, né? Eu sei que essa semente é boa, ela me alcançou, ela me libertou, me transformou, me curou. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Deus pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Deus não faz exceção de pessoas. Quando está falando em salvação. Romanos 2,11. Para com Deus não há acepção. Eu sei que você sofreu muita acepção, preconceito, né? Foi destratado, é tão horrível isso, sentir na pele, já senti várias vezes. Mas Deus não. Deus, ele veio em forma de homem, viveu 33 anos, morreu, derramou o sangue dele na cruz para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus, né? Para que a gente tenha assim a esperança de uma vida eterna na presença de Deus, de uma vida plena, né? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu estou encerrando por aqui, meu amigo, que você possa ler esse texto, está lá em Lucas, no capítulo 18, o cego de Jericó. Esse homem recebeu um grande milagre, né? Ele voltou a enxergar. Ele teve objetivo quando ele chegou, ele teve oportunidade. Jesus foi até ele. Que coisa linda e maravilhosa, que experiência gloriosa esse homem teve, né? O próprio Deus encarnado foi até ele e perguntou. E você vê esse homem, como eu falei, o objetivo dele era enxergar. Qual o seu objetivo? Sabe? Você pensa em tanta coisa, viaja na maionese, não tem objetivo, tenha foco. Tenha um planejamento, seja específico na presença de Deus. E você vai ver Deus agir poderosamente sobre a sua vida. É como eu falei, ele não faz acepção de pessoas. Que Deus abençoe ricamente, meu amigo, você, a sua casa, a sua família, que essa palavra edifique a sua vida. Que você deixe essa palavra penetrar no seu coração, na sua alma. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.